Graça e a paz de Cristo, aqui é o pastor Paulo Gregório, professor de homilética do Instituto Discípulo Preparado. Me diga uma coisa, qual desses três exemplos aqui é um legítimo tema homilético? A vitória do crente é certa em Cristo Jesus, o zelo do apóstolo Paulo foi o diferencial junto às igrejas ou os pilares da salvação? Eu sei que muita gente está acreditando que os três são temas homiléticos. Alguns acreditam que é este aqui, o zelo do apóstolo Paulo, foi o diferencial junto às igrejas porque ele é muito longo, porque ele é muito pomposo. E outros acham que esse daqui, os pilares da salvação, é um título. Esse aqui, a vitória do crente é certa em Cristo Jesus, também eles acham que é um tema. Mas eu quero dizer uma coisa, o verdadeiro tema homilético é este aqui. Os pilares da salvação. Com este tema aqui, você consegue desenvolver uma pregação com começo, meio e fim. Já que com esse daqui é impossível você desenvolver uma pregação que seja lógica, coerente, que tenha um começo, meio e fim. Igualmente esse aqui vai ser mais complicado ainda. Então, este aqui, para quem é avançado, para quem é bacharel e já ouviu falar pregação expositiva, este aqui na verdade, não é nem uma proposição. Para ser uma proposição, na verdade, isso aqui é uma ideia exegética, ou seja, é uma ideia do texto bíblico. Não é ainda um tema para pregação, nem um assunto para pregação, e nem muito menos uma proposição, porque da proposição na pregação expositiva é que nós retiramos o tema da pregação. Então, o zelo do apóstolo Paulo, para se transformar isso aqui numa proposição, teremos que tirar do apóstolo Paulo, poderíamos dizer, o zelo do pastor. O zelo do pastor foi o diferencial, ou seja, podemos tirar do passado, isso aqui ainda está no passado. Então, o zelo dos pastores é o diferencial junto às igrejas. Agora sim, agora nós temos uma proposição. Dessa proposição, nós podemos tirar um tema para montar uma pregação expositiva. Mas, como eu disse, os pilares da salvação aqui, que é o único tema verdadeiro. Esse aqui seria mais um título ou um assunto. Para tirar também desse tema, desse assunto, tiramos um tema. Então, o único e o verdadeiro tema é esse daqui, os pilares da salvação. E eu vou te provar, fez um barulhinho. E eu vou te mostrar que esse verdadeiramente é um tema homilético. Vou estar agora desenvolvendo esse tema, desenvolver as divisões principais. Deixa eu apagar o quadro. Muito bem, agora eu desenvolvi o tema. É muito mais fácil, ou melhor, eu chamo da fórmula do tema automático, porque justamente o verdadeiro tema, o legítimo tema homilético, ele automaticamente chama as divisões principais da pregação. E aqui eu coloquei rapidamente, sem nenhum estudo mais aprofundado, eu coloquei aqui 3 pilares da salvação. Primeiro pilar, o pilar da fé. A pessoa precisa crer na palavra de Deus, a pessoa precisa crer em Cristo Jesus. Depois, o segundo pilar, o pilar do arrependimento, a pessoa se arrepender dos seus pecados. E o terceiro pilar, o pilar do novo nascimento, da nova vida em Cristo. Então você percebe que rapidamente aqui eu desenvolvi o esqueleto de uma pregação, que é os pilares da salvação, são o pilar da fé, o pilar do arrependimento e o pilar do novo nascimento. E eu posso também tornar essa pregação ainda muito mais atrativa. Eu posso melhorar esse tema, mas ele já está o suficiente para mim pregar. Mas eu posso colocar, por exemplo, os 3 pilares. Quando eu chego para a igreja e falo, vou falar nessa noite sobre os 3 pilares da salvação, automaticamente a igreja, é atraída a atenção dela e ela começa a prestar atenção porque ela sente firmeza no que eu vou pregar. Ela percebe que a minha pregação tem uma estrutura. E eu posso colocar também algumas palavras que qualificam ainda mais esse tema. Por exemplo, os 3 pilares fundamentais. Posso colocar aqui os 3 pilares fundamentais da salvação em Cristo Jesus. Aqui eu estou definindo o tema. Então, aqui está um tema atrativo,
um legítimo, verdadeiro tema homilético, e aqui está uma divisão natural desse tema. Os 3 pilares fundamentais da salvação em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, nessa noite eu quero falar sobre os 3 pilares fundamentais da salvação em Cristo Jesus. E durante a pregação eu vou desenvolver. Então eu falo, meus irmãos, o primeiro pilar fundamental da salvação em Cristo Jesus é o pilar da fé. E eu vou desenvolver essa divisão. Vou falar aí 5, 10 minutos sobre esse ponto. Depois eu vou, meus irmãos, o segundo pilar fundamental da fé em Cristo Jesus é o pilar do arrependimento. E eu falo mais 5 ou 10 minutos exclusivamente sobre o pilar do arrependimento. E depois eu vou para o terceiro pilar. Meus irmãos, o terceiro pilar fundamental da salvação em Cristo Jesus é o pilar do novo nascimento. E falo mais 5 ou 10 minutos exclusivamente sobre o terceiro pilar. Assim, a minha pregação ela tem uma linha de pensamento, um começo, meio e fim. E eu posso fazer aqui uma conclusão impactante, aplicando essas verdades na vida da igreja, e posso elaborar aqui um título e uma introdução. Um título magnético e uma introdução atraente. E assim eu terei um esboço completo de pregação. Você ainda não se inscreveu para participar do seminário Montagem de Esboços? Então quero dizer uma coisa, você não está entendendo o que eu vou entregar nesse seminário, algo que eu nunca entreguei antes. Eu vou entregar gratuitamente aquilo que escolas teológicas, que professores de homilética, aqueles que se dizem professores de homilética que estão aqui na internet não entregam. Gratuitamente, não. Não vou estar enrolando para te vender um curso. Não, eu vou te dar conteúdo. Você vai realmente sair do seminário, encerrar o seminário, sabendo montar um esboço completo de pregação temática, com começo, meio e fim. Desta maneira aqui, com o tema, com o título, melhor dizendo, com o título, introdução, com o tema verdadeiro, com as divisões principais e a conclusão. Inscreva-se logo, garanta sua vaga no seminário Montagem de Esboços. Olha, eu já te dei aqui uma ideia do que eu vou falar no seminário Montagem de Esboços. Para fazer esse tema aqui, existe uma fórmula que eu aplico. Somente eu ensino essa fórmula. E essa fórmula eu aprendi com grandes mestres americanos. Mestres em homilética americanos. E eu aplico isso dentro do meu método, o método dos 7 passos. E eu vou te passar os 7 passos dentro do seminário de montagem de esboços. Então pode perceber que eu vou ensinar coisas que ninguém nunca ensinou aqui na internet. Eu não conheço. E eu acredito que só o que eu falei aqui já é alguma coisa muito inédita para você, inclusive para você, meu querido irmão bacharel, que está me assistindo. Então, cadastre-se para participar do seminário Montagem de Esboços. É muito fácil. Você vai clicar no botão de inscrever-se aqui no meu canal. E depois que você inscrever, você vai ativar o sininho para que você seja avisado dos próximos vídeos que estarei colocando por aqui. E depois que você se inscrever e ativar o sininho, você vai clicar no link que está na descrição. Clicando nesse link, você irá entrar em um grupo do WhatsApp. Esse grupo do WhatsApp não é um grupo barulhento, é um grupo que somente eu posso enviar mensagens. E lá você vai estar recebendo conteúdo até o seminário. Ainda não defini a data, mas estarei definindo a data e avisando lá dentro do grupo. Então faça isso. Inscreva-se no meu canal, ative o sininho para você poder ser avisado e também entre no grupo do WhatsApp exclusivo para aqueles que vão participar do seminário Montagem de Esboços. Aqui, professor Paulo Gregório, do Instituto Discípulo Preparado. Nos encontramos no seminário de Montagem de Esboços. Até lá, Deus te abençoe.